Doutora, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada, o programa de regularização tributária, que é o que se pode chamar de um novo refis, tem um novo vencimento agora, do dia 31 de maio. 31 de maio, Se isso. corremos o risco de essa medida provisória não ser votada no Congresso, e evidentemente que há um momento político conturbado em relação a isso, perde-se a validade ou pode-se reeditar essa medida? Então, na verdade, ela perderia a validade, né? Ela perde a validade a partir do dia 1º de junho, que é a data máxima aí que é o prazo dela. E aí, na verdade, não poderia ser reeditada. Agora, se for proposto com um texto completamente diferente, enfim, com outras condições, o governo, em outras ocasiões, ele já conseguiu, vamos dizer, passar novamente uma matéria via MP que, em tese, não poderia, porque segundo a Constituição Federal, as MPs que não foram convertidas em lei dentro do prazo de 120 dias, elas não poderiam ser reeditadas. Mas o governo, a gente sabe que ele consegue alguns meios aí de fazer valer seu funcionamento. Mas essa medida foi exatamente aquela que foi aprovada na Câmara. Houve um enxerto de uma série de coisas que não diziam respeito ao texto principal de refinanciamento de dívida tributária. O Senado pegou e mandou devolver para a Câmara agora. Exatamente. Porque também aquele texto aprovado na Câmara não interessava ao país. A equipe econômica reclamou daquilo. Reclamou bastante. Na verdade, o Ministério da Fazenda foi o maior opositor aí, além das matérias que não tinham a ver, né, não estavam relacionadas ao programa de regularização tributária. O programa em si foi alterado completamente. O texto ele foi completamente alterado. Só para te dar alguns exemplos, o programa original do governo, o texto original que o governo propôs, ele não previa redução de multa e juros, ele não previa utilização de uma parcela muito grande de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Ele, enfim, previa no máximo pagamento em até 120 parcelas do débito. No projeto que foi proposto pela Câmara, já ia para 240 parcelas. Então, assim, o texto realmente ele foi bastante modificado e por conta disso, a renúncia fiscal, né, que o governo estava imaginando com o texto original, ela foi, assim, quadruplicada. Ficou realmente muito maior o valor. Porque o programa tinha duas situações muito claras. A economia precisa ser retomada, precisava antes, continua precisando agora. Se eu regularizo, do ponto de vista tributário, uma empresa, ela tem condições de se desenvolver mais, inclusive tomar empréstimo e por aí vai. Mas o governo também não pode perder receita. Sim. E o que a Câmara fez foi impor ao Estado brasileiro, à equipe econômica, uma perda de receita com a qual a equipe econômica não concordou. Não concordou. Isso. Uma perda, assim, significativa. Bom, até porque é um estudo que, com os vários refis, e são pelo menos 7 oficiais, mas são vários outros. São vários outros menores, isso. Menores, que começaram em 1999. Se eu não me engano, acho que é isso. Bom, a perda anual está calculada em 18 bilhões, pouco mais de 18 bilhões por ano. Por que isso? Em arrecadação do governo. Em arrecadação, porque assim, além obviamente, quando você faz um refis, você já prevê uma certa perda de arrecadação. Além disso, o que acontece, como que a gente vê no histórico, né, desses refis? Os contribuintes simplesmente deixam de pagar. Então, eles pagam um determinado número de parcelas, depois ficam inadimplentes por diversas razões, porque eles sabem que vai ter o próximo e que eles vão poder reincluir aquela dívida no próximo. Então, por isso que a perda de arrecadação, ela cada vez mais aumenta, né? Porque você começa a parcelar, você para, você sabe que dali a 3, 4 anos vai ter outro, porque é mais ou menos essa média, cada 3 anos mais ou menos é feito um novo refis. É só os oficiais aqui, 2000, 2001, 2003, 2006, 2009, 2013, 2000... a cada 2, 3 anos, exatamente, 2, 3 anos. Inclusive, assim, quando os clientes nos perguntam, quando vai ser o próximo refis? Né? Porque é uma coisa é um padrão já que foi estabelecido na economia. Mas isso é um incentivo a inadimplência, exatamente, a quem não e derruba o bom pagador também. Essa é uma argumentação que é bastante utilizada pelo governo, né, principalmente pelo Ministério da Fazenda, para falar isso aqui a gente está incentivando o programa tal qual está sendo agora proposto, né, a alteração que foi feita, só está incentivando os inadimplentes. Né? Doutora, vamos retomar. Lá em 99 eu me lembro que eu participei dessa discussão cobrindo como jornalista. A proposta original era: eu tenho uma série de empresas que estão inadimplentes, que tem um problema enorme, até porque tinha uma culpa da carga tributária, da desorganização do fisco, do custo do fisco brasileiro. Eu faço um programa de regularização tributária, que era refinanciamento de dívidas, por isso que era o refis, e depois as empresas começam a ser reinseridas na economia. Ótimo. Quando veio o segundo refis, e foi lá em 2001 ou de 2003, eu perguntei à mesma fonte, que foi um dos advogados que criaram essa ideia,
Eu perguntei por que está tendo refis de novo. Ele falou assim, porque não veio a reforma tributária. A sequência do refinanciamento seria eu melhorar primeiro, sanear a situação e fazer uma reforma tributária que evitasse com que as empresas recorressem de novo ou ficassem em situação de inadimplência. Não tivemos reforma tributária pesada nesses últimos anos todos, mas tivemos pelo menos dos oficiais 7 refis. Assim, são aquelas soluções paliativas que o governo impõe. E sucessivos governos têm usado dessa... Olha, estou falando aqui do governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma e agora o presidente Michel Temer teve que recorrer à mesma estratégia. Sendo que, há tempos atrás, na verdade, uma das propostas do governo Temer foi justamente retomar o tema da reforma tributária, já estava, enfim, porque a reforma tributária é uma coisa que a gente já fala, né, há mais de 15 anos. As reformas quase, a gente fala há muito tempo. Há muito tempo. E agora estavam caminhando, pelo menos 2. Estavam caminhando, estavam bem evoluídas, né, na verdade, agora com todo esse tumulto aí no governo, a gente... Mas há um esforço do governo para retomar, enfim, eu não sei se chega no ponto da tributária. Então, a tributária com certeza, assim, eu acho, com certeza não, a gente nunca tem, na verdade, hoje em dia a gente não tem certeza de nada, mas eu acho que a tributária, assim, tendo em vista as outras que estão mais evoluídas nas discussões, a tributária ainda acho que está um pouco mais, não tão avançada, enfim, eu acho que ainda precisa de bastante discussão entre estados, municípios e governo federal para realmente chegar num acordo aí do que vai ser, porque uma das propostas realmente é a unificação de tributos, né, é reduzir o número de tributos que a gente tem hoje no Brasil, que as empresas estão Mas o Estado sujeitas. brasileiro não foi eficiente em algumas ideias? Por exemplo, o Simples é uma unificação de imposto de alguma maneira, é uma simplificação gigantesca de impostos. Sim. Tá, nós estamos falando do pequeno empreendedor, da microempresa, ótimo, com faturamento muito limitado, tudo bem, mas para esse imenso grupo de pessoas jurídicas resolveu-se bastante coisa. Sim, O Estado brasileiro já viu que isso funciona. Por que não se chega no andar superior de empresas com faturamento maior? Essa simplificação. Um dos grandes fatores, no meu ponto de vista, é a questão da repartição das receitas, né? Como chegar, você unificar um tributo, porque hoje a União ela precisa repartir, né, as suas receitas com estados e municípios, né? Então, como chegar num percentual... Os prefeitos são os que mais reclamam disso. São os que mais reclamam. Que a União recebe e não repassa, e ele que fica com a conta na ponta aqui do cidadão. Exatamente. Então, assim, como equalizar esses percentuais, né? Então, acho que esse é um dos principais entraves aí. E, além disso, realmente, quais tributos vamos manter, quais vamos tirar, então assim, porque cada um em tese tem uma função, tem uma destinação, né, das contribuições sociais, principalmente o PIS e a COFINS, né, que são destinados aí ao financiamento da Seguridade Social, então a gente unifica, exclui, e como é que fica essa receita, então assim, é uma problemática bastante complicada de se resolver, por isso que está levando tanto tempo, né. A senhora fez menção aí, é um problema, se a gente falar dos investidores, a incerteza é terrível. Terrível. Para uma empresa que está participando de um refis agora, que já entrou ou que vai entrar, quem já entrou está garantido o direito? A princípio, sim. Se não vier um decreto legislativo, porque o que acontece? A medida provisória, ela é plena, eficaz e ela produz efeitos enquanto ela está dentro desse prazo de vigência de 120 dias. Então, todos os atos que foram praticados durante esse período de vigência, ou seja, até 31 de maio, eles são válidos, eficazes e produzem efeitos. Porém, há uma possibilidade, na verdade, há uma previsão na Constituição Federal, no artigo 62 da Constituição, que diz que o Congresso Nacional deve regulamentar as situações ou os fatos que aconteceram no período de vigência da MP. E eles podem regulamentar de qualquer maneira, seja para ratificá-los, ou seja para realmente confirmar a validade dessas adesões que aconteceram, ou seja, das pessoas que já aderiram ao programa, seja para revogá-las. Falar, não, a MP nunca produziu efeitos, ela nunca existiu, então todos os atos que foram praticados não são considerados válidos, inclusive aí com previsão de devolução de parcelas eventualmente pagas e tal. E a gente tem agora, assim, já tem uma minuta de projeto de decreto legislativo que já está no site da Câmara dos Deputados, quem quiser pode consultar, é público, onde o deputado, que agora não me recordo o nome do propositor aí do decreto, ele propõe justamente que a medida provisória não produz efeitos. Durante esse período que foi de fevereiro até agora 31 de maio, não produz efeitos. Ou seja, todas aquelas adesões que já aconteceram, que elas sejam consideradas... O nome disso é insegurança jurídica, que é um dos maiores dramas do país, não é? Totalmente, Piotr, totalmente. Porque, inclusive, assim, eu estou
estou com alguns clientes que estavam aguardando até o final do prazo para decidir se iriam aderir ou não, e aí quando eu trouxe essa notícia para eles que já tem uma minuta de decreto legislativo prevendo a revogação desde a edição da medida provisória de qualquer efeito que ela venha a produzir, inclusive no texto prevê que se foram pagas parcelas, que elas serão restituídas, que se foram utilizados prejuízos fiscais, que é um dos benefícios do PRT, que eles sejam reinstituídos também, que sejam devolvidos, né, ao contribuinte, ou seja, para a situação que ela volte exatamente como se ela não tivesse acontecido. É uma insegurança gigantesca, porque um dos meus clientes, por exemplo, perguntou, falou assim, Vanessa, a minha empresa é uma multinacional japonesa, como que eu vou explicar para o japonês que eu estava tudo certo, eu tinha direito a entrar, e dali a 1 mês, 2 meses, eu não tenho mais direito nenhum, vão me devolver meu dinheiro, mas tudo bem, mas eu queria entrar, eu queria regularizar a minha situação. Eu fui de boa fé. Foi uma proposta do próprio governo. Claro. Mas assim, particularmente, apesar de a minuta estar lá no site, já está disponível, eu particularmente entendo que, até pelo histórico de medidas provisórias que não foram convertidas em lei, que perderam a eficácia, o histórico de decretos legislativos que foram apresentados foi baixíssimo. Perfeito. Então, assim, ainda que já exista essa minuta, eu realmente não acredito ou não quero acreditar que isso vá ser aprovado nesses termos, ou seja, que todas aquelas pessoas que já se beneficiaram do programa tenham esses efeitos anulados ou cancelados. A minha última pergunta era justamente sobre a imprevisibilidade e insegurança jurídica, que o senhor acabou de responder. Não, é complicado, a gente fica numa situação bastante Doutora Vanessa, complicada. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Muito obrigada, agradeço.